Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal que nos acompanha aqui e também pela rede social e pela TV Câmara, falar que assinamos junto essa convocação, né? Importante. Por quê? Porque a gente precisa de algumas explicações. A gente trouxe a questão do decreto, foi noticiado a questão do decreto, mas nos faltam muitas informações, inclusive para membros da administração pública que ficaram confusos com a questão do decreto e nos perguntam sobre várias coisas. E escutar, com certeza, o Micael, claro que ele é uma pessoa técnica, né? Mas ele vai conseguir nos explicar, então, o que é cada um e qual o impacto que tem isso realmente nas finanças do município. E o Micael já demonstrou em diversas oportunidades, né, que se importa com a Câmara de Vereadores, veio nos gabinetes explicar diversas vezes N situações, e agora, né, assumindo a parte da receita da prefeitura, a gente espera realmente que a gente tenha resultados positivos quanto a isso. Afinal, o Micael, estando na gestão e finanças, ele conseguiu ali, na arrecadação, né, fazer mais receita para a prefeitura, tanto é que a nossa receita aumentou. Agora, vamos verificar na gestão e finanças, ver se a gente consegue equilibrar esses números que não está, né, que nos preocupa a todos. E o que nos preocupa no decreto que a gente trouxe na outra sessão é porque tem secretarias que estão funcionando e ele afeta diretamente essas secretarias. Vou falar da Secretaria de Obras, a questão da brita, né? Eu conversava com o vereador e secretário hoje, né, Lucas Suzin, sobre a questão da brita. O contrato, ele utiliza R$400 mil mês, vai diminuir 50%, R$200 mil. Será que vai dar o resultado esperado no somatório, tudo isso? Ou simplesmente é o corte dessa situação porque não se quer cortar outras coisas, como o secretário adjunto? Né? Então, a gente tem que pensar. E é uma secretaria que normalmente tem atendido muito a população, principalmente, falei ontem do patrulhamento e do cascalhamento nos nossos bairros. Então, falei ontem da questão do Quênia, onde eles conseguiram atender diversas das nossas indicações e continuam neste cronograma atendendo diversos pontos da cidade. Falo também da gestão urbana, que é uma secretaria que funciona. A gente vem diversas vezes elogiar o secretário Weber, elogiar a equipe lá que está trabalhando. Mas a redução de 20% nos contratos com a Codeca vai impactar não só a limpeza da cidade, mas também a Codeca. Então, qual o impacto disso realmente, né, no dia a dia, na questão das finanças do município? E a questão do Departamento de Proteção Animal, que também, por diversas vezes, a gente tem elogiado, e a diminuição de 50% no número de castrações vai impactar. Então, acredito que essas explicações têm que vir a parte técnica, mas também tem que vir a parte política, assim como foi justificado a questão dos cargos dos secretários adjuntos. Porque tem o técnico, tem que ter o político e tal. Então, nessas explicações da questão do decreto, muito mais que o Micael vir aqui, que vai nos explicar e com toda certeza vai trazer o esclarecimento sobre a parte técnica, a gente precisa saber das questões políticas, né? E os próximos passos de Caxias do Sul. Para onde estamos indo? Porque esse decreto realmente é preocupante, principalmente na questão do corte aí, da questão das licitações, né, a suspensão das licitações por 90 dias e tantas outras coisas. Mas eu friso aqui a questão da Secretaria de Obras, Gestão Urbana e Codeca e o Departamento de Proteção Animal, que a gente vem muitas vezes, inclusive vereadores de oposição, parabenizar ações e agradecer atendimentos de indicações dessas secretarias. E hoje, com esses cortes, deixo uma dúvida para os próximos meses, como é que vai ser a cidade de Caxias do Sul. Então, obviamente, votarei favorável, assinei a convocação e espero que o secretário Micael venha explicar a parte técnica, mas que venha a parte política também para deslindar esse decreto. Quanto à questão da cultura, vereadora Rose, acredito que a gente tem uma comissão de cultura que pode chamar essa audiência pública também, né? A gente tem uma comissão de cultura, não precisa ser a CLPC, enfim, né? Pode ser através da comissão de cultura e acho muito válido também essa audiência pública ou reunião pública sobre esse assunto. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Daiane Mello. Próximo vereador.